Graça e paz, amém, irmãos? Salmo 1, verso 1. Amém? Podemos ler, queridos? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Te agradecemos, Deus, te louvamos por esse tempo de culto, pela adoração, pelas orações, por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração, pela comunhão dos santos, pela palavra do Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor nesse tempo ministre a Tua palavra ao nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, vem falar conosco. Somos o Teu povo, somos o Teu rebanho, somos ovelhas do Teu pastoreio, somos a Tua família, Pai, seus filhos e filhas, e queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar. Esse salmo, ele é quase que um prefácio, uma introdução de todo o livro de Salmos, 150 capítulos, e esse salmo ele é praticamente uma introdução. Ele vai prepara a gente para ouvir e para compartilhar e para ouvir e para ser ministrado por todos os salmos. E ele é um salmo que faz um contraste entre os justos e os ímpios. Na verdade, ele fala da alegria dos justos. Ele vai fazer o contraste com a vida dos ímpios. Ele vai mostrar a diferença. Ele vai chamar a atenção. E ele faz então esse contraste aqui no final. Mas ele começa dizendo de bem-aventurança, não é? Bem-aventurado o homem. E aí ele vai fazendo uma descrição. É incrível isso porque sempre essa foi uma busca do homem, né? A busca pela felicidade, pela alegria, pelo sentido da vida. E esse salmo diz isso. A alegria dos justos. Ele vai falar sobre felicidade. Ele vai falar o que o homem feliz faz. Ele vai falar o que o homem feliz não faz. Ele vai falar aonde ele está, vai falar quem que ele é, e vai falar aquilo que ele produz, o que é o resultado da sua vida. Ele vai compartilhando sobre isso daqui. E eu queria estar passando, então, sobre cada parte com vocês. Amém, queridos? Considerando verso a verso, vamos tentar fazer uma exposição de todo o capítulo. Ele é curto, né? Só 6 versículos. Vamos tentar fazer isso. Primeira coisa que eu queria compartilhar, que chama atenção aqui, é o que ele não faz. O homem feliz, eu poderia dizer, a mulher feliz, a pessoa bem-aventurada, ela não faz algumas coisas. O que ela não faz? Está descrito aonde? Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O homem feliz, a mulher feliz, a pessoa bem-aventurada, a pessoa que encontrou a felicidade, ela tem um procedimento, existe coisa que ela não faz. E a primeira coisa que ela não faz, ela não anda no conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? Na opinião. Ela não caminha segundo a opinião dos ímpios, porque ela tem uma outra opinião, tem peso, tem um outro peso. Nós vivemos uma época em que essa questão de opinião é uma coisa impressionante, né? A mídia todos os dias derrama um monte de opinião a respeito de um monte de coisas, a respeito de muitos valores. Existe uma preocupação hoje na mídia, principalmente, de não somente a gente ver na questão de notícias que acontecem no nosso país, que acontece no mundo. Antigamente o jornalismo era o seguinte, ele informava os fatos, e cada um fazia o seu julgamento dos fatos.
Agora, você já percebeu que não é mais assim? Existe uma versão dos fatos, e que é muitas vezes de acordo com uma ideologia, de acordo com um pensamento, de acordo com uma forma de ver o mundo, e nós somos bombardeados por isso todo o tempo. Mas o homem feliz, a mulher bem-aventurada, o homem bem-aventurado é alguém que não anda nesse conselho, que despreza o conselho dos ímpios, mas que anda no conselho do Senhor. Eles têm uma referência, existe uma verdade, e também existe o Espírito que habita conosco, amém, irmãos? Que pode trazer o discernimento. Só que, às vezes, nós, como filhos de Deus, não estamos praticando isso. Então, não andar. Presta atenção, se de repente você não está andando, às vezes, né, que Jesus está dando esse lugar de andar no conselho dos ímpios. Outra coisa que o homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada não faz: não se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho dos pecadores? É tomar cuidado com a vida e com a prática dos pecadores. O pecadores aqui significa aquele que não conhece Jesus, quem continua perdido, anda segundo o seu próprio conselho e não tem experiência da salvação, porque nós somos pecadores, mas há salvos, né, redimidos, amém, irmão? E quando ele fala de pecadores aqui, é aqueles que permanecem no pecado. Então, ele não anda, não se detém no caminho dos pecadores. E aí isso aqui fala de prática. Ele não pratica o que os pecadores praticam. Ele está atento a isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, de vez nós temos referência de prática, e às vezes a gente acaba sendo influenciado pela prática dos ímpios. Então, de vez de eu ser sal e luz em algum lugar, eu acabo sendo influenciado pelas trevas. Mas aqui a palavra fala que isso é um caminho de infelicidade, porque o homem feliz, a mulher feliz, ele não se detém no caminho, ele não pratica o que os ímpios praticam. Ele está atento a essas práticas, que essas práticas são um caminho de morte e são um caminho de destruição. Amém, querido? Não preciso falar muito a respeito disso, é muito óbvio, né? Depois, se nós continuarmos lendo também o que ele não faz, ele não se assenta aonde? Na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedores? Quem são os escarnecedores? São aqueles que blasfemam de Deus, que blasfemam contra o Senhor, que zombam da nossa fé, que desprezam a nossa fé, que tentam ridicularizar os justos. E ele também, a palavra então diz que ele não se assenta nessa roda, onde existe a blasfêmia, onde existe o desprezo pelas coisas de Deus, onde os valores de Deus, os valores da família, aquilo que é sagrado para Deus, que é precioso para Deus, é desprezado. Amém, irmão? E às vezes a gente se assenta na roda dos escarnecedores. Depende do que você assiste. Certos programas que você assiste, certos vídeos que você assiste, certas coisas que você faz aí nas mídias, é se assentar na roda dos escarnecedores. Eu estou me juntando com eles. Tem que ficar muito atento a respeito disso, né? De não se assentar na roda dos escarnecedores. Alguém já disse que a roda dos escarnecedores, sabe onde que ela fica? Perto do portão do inferno. A gente às vezes não dá atenção a isso, né? Mas na hora que você fala assim, opa, irmão, a roda dos escarnecedores, sabe onde que ela está? Ela está em frente ao portão do inferno. Porque é o caminho da perdição. Aqueles que blasfemam, que desprezam aquilo que é precioso para Deus, que desprezam Cristo, que desprezam a salvação, que desprezam a redenção, que desprezam uma vida segundo a vontade de Deus, essa roda dos escarnecedores já está de frente do portão do inferno. Amém? Por misericórdia. Depois eu posso olhar para um outro lado. Quando eu passo para o verso 2, ele vai falar o quê? O que o homem feliz, que a mulher feliz, bem-aventurado faz, não é? O que eles fazem? Primeiro nós vimos que não faz, vimos o lado negativo. O que eles fazem? Vamos ler? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Então isso é o que faz. Então a bem-aventurança e a felicidade passa por meditar na lei do Senhor. De meditar nessa lei, ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Né? Quando a gente pensa na perspectiva da lei,
é preciso esclarecer um ponto aqui. Nós não estamos debaixo da lei, amém, irmãos? Nós não estamos debaixo da lei. É como se pudéssemos ser condenados pela lei, porque nós estamos debaixo da graça. Nós somos alcançados por Cristo, amém, irmão? Então, aquilo que era nocivo contra nós, os mandamentos e as ordenanças que testificavam e afirmavam do pecado do nosso coração, foi encravado na cruz. Cristo levou sobre si os nossos pecados, e agora nós estamos debaixo da graça salvadora, redentora, mas da graça também que nos ensina. Porque a graça não se mostrou somente salvadora e redentora, mas a graça também se mostrou como aquela graça que me ensina a viver, e viver vida abençoada, viver vida bem-aventurada. Então, a palavra de Deus para mim, aqui a lei no sentido da palavra como um todo, é o meu prazer agora, porque ela me fala da vontade de Deus, de uma vontade que é boa, de uma vontade que é perfeita, e de uma vontade que é agradável. E eu preciso conhecer a vontade de Deus para mim. Porque se Deus me resgatou, o caminho da bem-aventurança passa por conhecer quem Deus é e quem eu sou nele e aquilo que Deus tem preparado. E às vezes a nossa infelicidade é não conhecer Deus. Não conhecendo Deus, eu não sei exatamente quem eu sou, e não sabendo quem eu sou, eu nem sei qual que é o propósito e o sentido da minha vida. E às vezes a vida é uma coisa um pouco perdida, sem muito sentido. E a gente não desfruta de felicidade, porque a vida tem um propósito. E quando a gente não cumpre um propósito, a vida vai se tornando vazia. Amém? Então a palavra diz isso, né? Que antes o prazer desse homem bem-aventurado, dessa mulher bem-aventurada, está na lei do Senhor, e nessa lei o que ele faz? Medita. Considera, pensa todo o tempo, dia e noite, não é ter uma atitude religiosa para a palavra, eu assim, não, eu estou lendo a palavra todo dia, mas você medita nela? Porque se a gente for falar assim, irmão, está lendo a palavra todo dia, já pegou, né, irmão? Fala sério. Aí a coisa já desapega, puxa, todo dia, bom, não pode ser toda semana. Ele fala, não, então toda semana. E você fala, não pode ser todo mês, não, uma vez por mês. E às vezes a dificuldade nossa é essa, irmão. A gente é tomado por tanta coisa, existe tanta coisa que aparece na nossa porta todos os dias, nos apertando, não tem? Todo dia de manhã, quando você amanhece, tem um monte de coisa te apertando, exigindo de você uma solução, uma ação, fazer alguma coisa. E às vezes isso tem roubado de nós essa meditação. Eu posso, às vezes, não ter um tempo para meditar de manhã, então eu preciso me organizar para ter um tempo à noite, mas eu preciso separar um tempo. Se a palavra de Deus é viva, se ele é o pão, se é alimento, se ele é lâmpada para os meus pés, eu preciso separar um tempo, amém, irmão? Eu não sei como é que foi esse ano de 2020, mas muita crise que muita gente viveu em 2020 é por não meditar na palavra, irmão. Por não confiar na palavra que não conhece, por não conhecer a promessa, por não ter certeza do amor de Deus, do caráter de Deus, sabe, de não ter vitória nas provações, nas tribulações, de compreender que mesmo nas provações e nas tribulações existe palavra. Todos os dias existe uma palavra que é pão para mim. Todos os dias existe uma palavra de Deus para mim que é sustenta, amém, irmão? Todos os dias, Deus deseja ministrar uma palavra ao nosso coração que sustenta a nossa vida, que sustenta a nossa caminhada. Mas a gente vai conduzindo a vida, né? A gente levando, fala, não, vou dar conta da vida, cai na rotina, e a gente perde essa perspectiva. É uma coisa que a gente precisa refletir. O homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, o homem feliz, a mulher feliz, ou o caminho da felicidade, passa por meditar na palavra dia e noite. Amém? Porque senão essas promessas não são para aquele que não medita. A promessa é para quem medita. A promessa não é para quem não medita. E às vezes tem dificuldade com algumas promessas da parte de Deus, porque às vezes essas promessas elas passam por um caminho. E às vezes a gente não percorre o caminho e espera receber a promessa. Nós vivemos num tempo imediatista, né? Assim, a gente quer satisfação imediata. Nós vivemos num tempo em que as pessoas falam, não, felicidade é o seguinte, se entrega ao prazer, faz o que você gosta, faz o que tem prazer. Só que o problema é que muitas dessas coisas passam rapidamente, isso é uma coisa assim, fugaz. Passa rápido.
E a gente vai se entregando cada vez mais rapidamente. O efeito é cada vez mais curto, é igual droga. Quem conhece a respeito de droga e da forma que a droga age, é assim. A pessoa acha que não tem problema, ela começa consumindo álcool, por exemplo, e tem um certo prazer. Mas o prazer depois fica pouco. Aí ele quer o fumo, quem sabe. Daqui a pouco é a maconha, muita gente fala, não, gente, maconha não tem nenhum problema, é uma droguinha de boa aí. Está matando um monte de gente, mas a pessoa quer acreditar nisso. Daqui a pouco não dá. Ela quer uma droga mais forte. E ela vai indo até chegar, é uma espiral de decadência, até ela chegar no fundo do poço. Ela não chega no fundo do poço do dia para a noite. Mas é que o prazer já não dá mais. E aí a tragédia, quando ela se instala, é quando a pessoa ficou absolutamente dependente, mas é uma crise, porque ela consome a droga e o negócio dura segundos, minutos, segundos. E aí vai ficando aquela situação, que a pessoa nem come mais, nem bebe mais, ela passa a viver. A gente vê naquela Cracolândia em São Paulo, pessoas que usam droga o dia inteiro. Você vê como é que isso é destruidor, mas é assim sempre que Satanás faz. Então é uma proposta de felicidade, não. Você puxa aí um baseado, você usa uma droga, você vai ter uma felicidade momentânea. E é fato que ele tem algum êxtase, algum prazer, cada dia mais curto. Cada dia te afunda mais. Essa é a grande mentira. Não, usa a primeira vez, bebe a primeira dose, fuma a primeira vez. É desse jeito, sempre foi assim. Mas isso é um caminho de destruição. Mas a felicidade passa por conhecer quem Deus é. E conhecendo quem Deus é, saber quem eu sou. E sabendo quem eu sou, saber o que Deus tem preparado para mim, para que eu ande em caminho de felicidade. Amém, irmão? Amém? E aí, isso é um processo, é um alimento. É igual quando você tem que fazer um tratamento, e que você vai tomar um remédio, ou vai fazer uma certa atividade, e você vai fazer isso por um tempo até que você alcance o resultado. E às vezes a gente começa a ler a palavra e a gente pensa que as coisas têm que ser imediatas. E a gente não aprende a perseverar. Mas quando você permanece na palavra, você vai sentindo o deleite, o prazer, a bênção, a vida, até que já não dá para ficar sem a palavra. Até que a palavra passa a ser aquilo que eu medito nela dia e noite, todo tempo, onde eu estiver. Não é ficar lendo a palavra o dia inteiro, não é carregar uma Bíblia debaixo do braço, mas é trazer a palavra no coração. Amém, irmão? Ele está falando de trazer a palavra no coração. Não é ter ela só na mente, ela tem que vir para o meu coração. É algo que eu medito, que eu gasto tempo na presença de Deus. Então, a palavra, né, a satisfação, a palavra vai produzindo o conhecimento. Essa palavra que produz o conhecimento, produz transformação. Essa transformação me ensina a viver como Deus quer. Essa palavra me traz a certeza das promessas. E essa palavra me dá a convicção da vida. Me dá a convicção do sentido da vida. Eu passo a ter convicção, eu não caminho mais na vereda das dúvidas, mas eu caminho na vereda da certeza, porque o Senhor encheu meu coração de convicção e de certeza. Amém, irmão? Amém? Depois aí também, no verso 3, ela vai falar também desse justo, desse homem, dessa mulher bem-aventurada. Ele é como? Ela vai falar quem ele é e onde ele está. Ele é como uma árvore plantada, aonde? Junto à corrente de águas. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Existe um texto paralelo, vai um pouquinho na frente aí, Jeremias capítulo 17. Vamos ler o 5, porque aí o contexto fica mais claro. 17, Jeremias 17, verso 5. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aí o verso 7, é o contraste, a diferença entre o homem bem-aventurado, que espera no Senhor e que confia no Senhor, e aquele que não confia no Senhor. Verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos voltar lá no texto.
Esse texto aqui no verso 3, ele diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo da sequidão não se abala, e que produz o fruto no tempo devido. Porque olha a segunda parte do verso 3, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém, irmão? Ele é como árvore plantada. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, irmão, que não é uma árvore que nasceu em qualquer lugar. O Filho de Deus, a Filha de Deus foi plantado por Deus, amém, irmão? Nós estamos plantados nele. Quando fala de corrente das águas, fala de vida, e a nossa vida está nele, nós estamos nele. Nós estamos plantados junto à corrente das águas vivas, nós estamos plantados no Senhor. Nós não estamos em qualquer lugar, amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Nós estamos plantados nele. A palavra de Deus, lá em Mateus, não precisa abrir, ele fala que a árvore que o Senhor não plantou será arrancada. Então, outra segurança que o Filho de Deus tem, que a Filha de Deus tem, o que o homem bem-aventurado e feliz tem, é a certeza que nós jamais seremos arrancados dele, amém, irmão? A certeza que aconteça o que acontecer, nós estamos firmados nele. Eu estou plantado nele, nós estamos firmados nele, estamos firmados junto à corrente das águas, é a certeza da provisão. É a certeza que não vai faltar o necessário. É a certeza que mesmo no tempo da sequidão, das dificuldades, tribulações, nós vamos manter as nossas folhas verdes, que fala de vigor, que fala de testemunho. Eu vou testemunhar na crise. Na crise a minha vida vai falar de Deus. Na crise a minha vida vai falar de alegria. Nas tempestades a minha vida vai falar de esperança. Na escuridão a minha vida vai ser luz. Amém, irmão? Sabe por que eu estou firmado nele? E eu tenho a minha vida nele. E o tempo difícil à minha volta não me abala, minhas folhas não caem, o meu testemunho permanece. Os meus filhos vão falar de mim, amém, irmão? As pessoas do meu trabalho vão falar de mim, eu vou dar um testemunho para elas. Os meus irmãos na igreja vão se lembrar de mim, eu vou deixar um legado. Amém, irmão? Os meus companheiros de ministério vão ter a minha vida como referência. As pessoas na minha família vão ver a minha vida como referência. Eu vou deixar um legado de vida, de esperança, que mesmo nas situações difíceis, nas circunstâncias adversas, eu permaneço firme. Existe uma alegria no meu coração, que é a alegria de estar nele, é a alegria do Espírito em mim, que eles vão ver em mim os frutos do tempo devido. Também ver os frutos significa que as virtudes de Deus vão ser vistas em nós, amém, irmão? Que o fruto do Espírito está lá em Gálatas, né, no capítulo 5, que fala lá do fruto do Espírito, que são as virtudes de Deus vão ser vistas em mim. O domínio próprio, a alegria, a fidelidade, a mansidão, o amor, amém, irmão? Isso vai ser visto. No devido tempo dá seu fruto. E quanto mais você vai amadurecendo nele, mais o fruto é visto. Mas o Filho de Deus e a Filha de Deus tem que produzir fruto, irmão. Porque o fruto é resultado de onde eu estou. Porque se eu estou firmado nele, na fonte das águas vivas, se a minha vida está nele, e se mesmo a tempestade não pode me perturbar, no tempo dos frutos, eu produzirei os frutos para a glória de Deus, amém, irmão? A igreja, isso aqui fala da igreja, irmão. A igreja precisa ser essa árvore frondosa, amém, irmão? Em que o mundo pode vir e colher o fruto da graça. Sabe, uma árvore que nunca está sem suas folhas. E que produz frutos, sim, não é uma árvore que só tem folhas, porque só folhas também não resolveria. Mas que produz o devido fruto, amém, irmão? Então eu preciso ter essa certeza, essa convicção no meu coração, que o que me faz produzir fruto é o resultado de onde eu estou e de quem eu sou. Amém, irmão? E aí a certeza de quem eu sou, filho de Deus, filho de Deus. Quem você é? Qual a convicção que você tem? Quem você era? Vamos fazer antes. Quem que você era? Me ajuda. Perdido, pecador, distante de Deus, estranho às promessas, cego, né, irmão? Inimigo de Deus.
Sem esperança no mundo. Era assim ou não? Admite. Você admite que você era inimigo de Deus? Era, irmão. Não, que isso? Era. Perdido. Estava perdido? Estava. Cego. Cego. Achava que via. Tolo. Não via nada. Apalpava. Andava na escuridão. Sem esperança. Não tinha parte nas alianças de Deus, nas bem-aventuranças, nas promessas de Deus. Era assim, não é, irmão? E agora, quem você é? Aleluia, filho, alcançado pelo Senhor. Era cego, eis que agora vejo. Estava perdido, fui achado. Órfão, sou filho agora, amém, irmão? Andava no pecado, agora caminho no Senhor. Escravo do pecado, não mais escravo do pecado, amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Algemado ao amor de Deus. Antes você estava algemado ao pecado, tinha que pecar. Não, agora não, irmão. Agora eu estou algemado ao Senhor. Eu estou preso a Ele. Não tem jeito, eu tenho que viver a vida dEle. De um jeito ou do outro, não tem como eu negar a minha natureza. A minha natureza é divina agora, amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Então é a certeza de quem nós somos e também de onde nós estamos, porque nós estamos nele, amém, irmão? E aí, como resultado dessa certeza de quem nós somos, e de onde nós estamos, de quem nós somos, aí nós vamos entender o que nós temos que fazer e quando nós vamos fazer. Nós vamos produzir o fruto no tempo certo, amém, irmão? Porque o fruto é resultado de onde eu estou e de quem eu sou. Onde eu estou? Onde nós estamos plantados junto ao ribeiro de águas, firmado no Senhor. Quem nós somos? Uma árvore frutífera. Deus deseja produzir o fruto da sua presença em nós. Amém? As suas virtudes precisam ser vistas em nós. Amém, irmão? E quando que isso vai acontecer? No tempo devido. De que forma? Meditando na palavra, permanecendo na comunhão dos santos. Amém, irmão? Glória a Deus. A árvore que cresce, a árvore que está plantada junto ao ribeiro, que não é resultado da casa, que está junto às correntes das águas vivas. A árvore que é sustentada, outra coisa, a árvore que tem estabilidade. Porque aqui fala de uma árvore que não é derrubada pelas tempestades. Eu não sei quem tem experiência com o campo, mas as árvores que ficam sós no campo, quando alguém vai desmatar e deixa algumas árvores sós, mais cedo ou mais tarde aquela árvore provavelmente cai. Ela está lutando sozinha contra as tempestades. Mas quando ele deixa o que a gente chama de um capão de mato, que é uma quantidade de árvores reunidas em vários lugares diferentes, dificilmente uma árvore é derrubada, porque elas resistem juntas ao vento. Aí, irmão, aqui existe uma coisa que é fundamental, a comunhão dos santos. Tanto mais nós vamos permanecer firmes, irmão, quanto maior a nossa comunhão. Amém? A comunhão dos santos é fundamental. Então, aqui está falando que nós somos como árvore plantada junto à corrente das águas, que nós somos sustentados pelo Senhor, que nós temos a estabilidade e que a comunhão é uma proteção. Amém, irmão? A comunhão dos santos, irmão, é uma proteção para você. Quando nós não estamos em comunhão, a gente fica muito vulnerável às tempestades da vida. Amém? Depois que eu continuo falando aqui sobre esse homem, essa mulher, a última parte aí do verso 3, que diz? E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glória a Deus, irmão. A certeza de estar nele, a certeza do seu amor, a certeza de quem eu sou, o conhecimento da palavra, o andar na palavra, faz com que tudo que eu fizer permaneça eternamente. Amém, irmão? Porque tudo que a gente faz no Senhor, a gente faz em amor. O amor permanece eternamente. Amém, irmão? Tudo passará, mas a palavra de Deus não vai passar. Amém, querido? E aquilo que é feito a partir de Deus permanece. Sabe o que não permanece? Aquilo que é feito a partir da carne. Aquilo que é resultado só do meu esforço, da minha vontade, isso vai ser destruído. Isso não permanece, isso é como palha. Não suporta o fogo da provação. Mas aquilo que começou em Deus termina nele, amém, irmão? Porque se nós estamos firmados nele, se a nossa vida está nele, se nós estamos sendo alimentados pela palavra, e se a palavra está me conduzindo, então eu vou viver para a sua glória. E aquilo que eu fizer volta para ele. Porque começou
nele. O que glorifica Deus é o que começa em Deus. Nada que não começou em Deus não glorifica Deus. Não existe glória naquilo que começa na carne. Não existe glória naquilo que começa no pecado. Mas só existe glória naquilo que começou em Deus, que é resultado da vontade de Deus, e isso volta para Deus, amém, irmão? E permanece eternamente, amém? E nisso existe a felicidade, a alegria. A certeza de estar cumprindo o quê, irmão? Um chamado. De da minha vida ter sentido. E aí a prosperidade é essa prosperidade do sentido da vida, que pode envolver bens materiais, e certamente também envolve, mas de acima de tudo fala de uma prosperidade espiritual. E essa prosperidade é o quê? É ser cada dia mais semelhante a Jesus, amém, irmão? É ser como Ele é. Essa é a nossa maior bem-aventurança, é ser semelhante. E essa semelhança vai sendo produzida no nosso coração. Depois existe um contraste. Ó, verso 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. É de uma inutilidade impressionante. É incrível você perceber que aqui ele está falando de como faz diferença a vida dos santos, dos filhos de Deus, e como é inútil a vida do ímpio. Porque tudo que ele faz, no final, é palha. Vai ser dispersa pelo vento. Que impressionante essa diferença, irmão. Que impressionante como é que um crente deve viver diferente do ímpio. Que impressionante se algum crente acha que ele pode viver uma vida que no final é palha. O que é a sua vida hoje, irmão? Você fala sério. A gente tem que parar para meditar nisso. Para a gente não ficar entregue ao engano, aos ensinos errados, a coisas inadequadas que no final a nossa vida está se tornando como palha. Não, a vida do crente não deve ser assim nunca. Porque é impressionante. Não, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Olha o verso 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. O que isso significa? Que os perversos no juízo, porque vai haver um julgamento, e aqueles que não estiverem em Cristo Jesus, irmãos, não permanecerão, eles não prevalecerão. Eles serão julgados e serão culpados, eles já estão condenados. A palavra de Deus fala que aquele que não crê em Cristo já está condenado. Aqui existe um alerta para nós como igreja, irmão, para continuar pregando o Evangelho e alcançar o perdido e não esquecer do nosso chamado de ser uma igreja evangelística, uma igreja discipuladora, uma igreja missionária. Esse texto está falando de algo muito sério. Esse é o tempo da salvação, e se alguém não estiver em Cristo, ele será condenado. Aliás, ele já está, ele vai comparecer ao tribunal simplesmente para confirmar a sua condenação, porque ele já está condenado, a sua vida já fala de condenação. É muito grave isso, e por isso que a igreja tem que falar e tem que proclamar esse evangelho. E quando você se assenta na roda dos escarnecedores, o assunto não é esse. Se você vai compartilhar o evangelho, há um escarnecimento. E às vezes a igreja se cala por causa desse escarnecimento. Mas esse é o caminho dos ímpios. A gente não deve se assentar nessa roda e não deve jamais desistir do nosso chamado e da proclamação do evangelho. Porque ele fala, os perversos não vão prevalecerão no juízo, nem os pecadores. Os pecadores são os que permanecem sem crer. Aqui, o sentido é esse. Nem os pecadores na congregação dos justos. Quem que é a congregação dos justos? Amém, irmão? Então, o que significa que ele está falando isso aqui? Que, assim como fala lá na parábola, quando Jesus fala do joio e do trigo, lembra da parábola do joio e do trigo? Que alguém chega e pergunta para um senhor que tinha um campo e ele plantou o trigo. E aí, quando começou a nascer, os trabalhadores dele perceberam que tinha joio. Aí chegou para ele e falou assim, quer que a gente arranque o joio? Porque o joio não produz nada, o trigo vai produzir o cereal, né? Que era extremamente útil, é extremamente útil. O joio é mato. Vai secar e não vai produzir nada. Ele falou assim, não arranque, deixa por enquanto. Quando eles crescerem, vocês colham o trigo e guardem no celeiro. E o joio, vocês ajuntem o joio, amontoe, e ele vai ser destinado ao fogo, porque não serve para nada. Então sempre vai haver no meio da igreja o trigo e o joio.
Nós somos o trigo, amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Então não se engane com a aparência. Achar que às vezes congregar, caminhar é suficiente. Nós precisamos ter essa convicção de quem nós somos. E que nós estamos aqui como árvore plantada junto a ribeiro de água, que existe uma alegria no nosso coração. E que as pessoas precisam ter experiência de salvação. Nós precisamos sempre ministrar isso ao coração das pessoas, essa certeza, essa experiência que vai produzir isso que nós estamos vendo. Uma árvore frutífera, cujas folhas não murcham e que no devido tempo produz o fruto. Porque a palavra diz que os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos, dos santos. E aí a igreja precisa ministrar isso ao coração. A gente tem que ter certeza de quem nós somos, amém, irmão? E tendo certeza de quem nós somos, viver de acordo com quem nós somos. É estranho o evangelho crer que eu fui salvo, que eu sou filho de Deus e viver como um ímpio. É estranho o evangelho. É absolutamente estranho o evangelho. Porque a graça que me salva me ensina a viver de forma piedosa. Amém, irmão? Me ensina a viver conforme a vontade de Deus. E essa é uma dádiva, é uma bênção aqui e agora, amém? Aí depois o verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos um pouquinho à frente aí, deixa marcado, Provérbios, capítulo 13. Logo depois de Salmos. Achou aí Provérbios 13, verso 9? Diz assim: a luz dos justos brilha, a luz do justo brilha, irmãos, intensamente. Não tem como você ser um justo e o seu brilho ser outro que não seja o brilho do justo. Brilha intensamente. Agora o que ele diz a respeito dos perversos? Mas a lâmpada dos perversos se apagará, porque ela é falsa. Olha o verso 20, que fala de assentar na roda dos escarnecedores. Verso 20, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Com quem você anda? Com quem você anda? Com quem você quer andar em 2021? Porque a palavra é muito clara, quem anda com o sábio será sábio. A palavra fala assim, aconselhe o sábio, ele se tornará mais sábio. Então é porque isso que quem anda com o sábio se torna sábio. Mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Então é isso, é a roda dos escarnecedores. É andar no conselho dos ímpios, né? Olha ainda mais na frente agora, verso capítulo 14, o verso 11. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Amém? Então, volta no texto lá. Então, você vê que quando ele fala disso, é muito claro que quando ele fala do resultado, ele fala daquilo que os santos fazem, os justos fazem, os bem-aventurados fazem, o que eles não fazem, mas acima de tudo fala de onde eles estão e quem eles são. Por isso que eles praticam o que eles praticam. Porque eles estão em Cristo Jesus, eles estão plantados junto ao ribeiro de águas vivas, eles foram plantados pelo Senhor, eles sabem quem são, sabem que são árvore frutífera, as suas folhas não murcham, o seu testemunho nunca cai. Todo o tempo, eles testemunham a vida de Cristo neles. A vida deles pode dizer assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vivo em mim. Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém, irmão? Eles sabem onde estão, sabem quem são. Por isso, não praticam certas coisas. E por isso, praticam certas coisas. E por isso, o testemunho deles não cai. E eles produzem o fruto da graça de Deus. E eles permanecem eternamente. Amém, irmão? Eles têm certeza do amor de Deus. Eles esperam na graça de Deus. Eles sabem para onde eles estão indo. Eles não andam como andam os ímpios, como anda o perverso. Você vê que a natureza do pecado ela é uma espiral que vai descendo, né? Primeiro
Ele anda no conselho errado, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. É só caindo, é uma ladeira. Mas o justo não, irmão. O justo é uma crescente. A palavra de Deus diz que a luz do justo é como a aurora da manhã, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Existe um crescimento. Amém? A graça de Deus me faz crescer. E a minha vida se torna uma vida que ilumina outros, que aquece outros, que abençoa, que se torna uma referência e que deixa um legado. E sempre haverá em mim o testemunho e no tempo certo os frutos da graça de Deus. Amém, irmão? Essa é a diferença. Essa é a diferença de quem anda no caminho da alegria e quem anda no caminho da infelicidade. Que caminho que você quer andar? Nós precisamos tomar essa decisão de permanecer firme no caminho da alegria, porque é o caminho que Deus tem preparado para nós. E se nós estamos andando em alguns caminhos que não são os caminhos que Deus tem, é tempo de se arrepender. Amém, irmão? E ter um testemunho diferente em 2021. E viver uma alegria que eu ainda não vivi. Porque quem não anda no caminho que Deus tem, ainda não desfrutou da alegria também que Deus tem preparado para nós. Amém? Eu tenho esperança enorme em 2021. Eu creio que vai ser um ano de alegria, amém, irmão? Eu creio que eu vou experimentar de uma alegria maior. Eu creio que eu vou produzir mais fruta ainda. Eu creio que o testemunho de Deus estará sempre em mim, aconteça o que acontecer. As minhas folhas nunca murcharão, porque eu estou firmado na fonte das águas vivas. Sou sustentado pelo Senhor, permanecerei até o fim. Amém? E descansarei nele. E cumprirei o seu propósito. Amém? Glória a Deus, irmão. Ficar de pé, vamos orar. Eu não sei como é que está a sua vida nesse tempo, eu não sei da sua alegria, eu não sei da sua felicidade, eu não sei que caminho você tem trilhado. Eu não sei como é que estão suas folhas, eu não sei que fruto que você tem produzido. Você sabe. Mas eu creio que Deus veio aqui falar hoje para você. Que para Ele você é uma árvore plantada nele. Que você é uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas vivas. E que a vida que Ele tem para você é uma vida de abundância, em que as suas folhas nunca vão cair. O seu testemunho vai permanecer. E você vai produzir fruto, segundo a vontade de Deus, para o louvor de Deus. E você vai experimentar de uma alegria que nada nesse mundo pode oferecer, que você jamais experimentaria no mundo, e que só pode experimentar os filhos e as filhas de Deus. Amém, irmão? Para que a gente seja um povo alegre, que haja alegria, para que todos os dias a gente levante com esperança. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Todos os dias eu levanto e sei que a minha vida está firmada nele. Amém, irmão? Pode ser que quando eu abro a porta daquele dia, eu já dê de cara com a tempestade. Às vezes os dias são assim, não é, irmão? Às vezes você abre a porta da segunda-feira, já tem uma tempestade. E na terça-feira, às vezes tem outra tempestade. E às vezes na quarta-feira tem outra tempestade. Mas as minhas folhas não caem. O fruto é visto em mim. Eu não perco a esperança. Eu não perco a alegria. Porque eu sei onde eu estou. Eu sei quem eu sou. E eu sei para onde eu estou indo. Amém? E sei para que eu estou aqui nessa terra. Eu estou aqui para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Eu estou aqui porque Deus quer que a luz do Espírito brilhe em mim. Que a minha vida fale de salvação. Que a minha vida fale de redenção. Que a minha vida fale de eternidade, de esperança, de compaixão, de misericórdia. Que a minha vida fale de perdão. Amém, irmão? Que a minha vida fale de alguma coisa. E que a vontade de Deus brilhe realmente em mim. E que as pessoas sejam iluminadas naquilo que elas precisam ser iluminadas através das nossas vidas. Amém, irmão? Que o ano de 2021 seja um ano luminoso. Amém? De muito mais luz. E eu tenho certeza que essa luz vai ser maior, porque eu também tenho certeza de com quem eu estou indo. Eu sei para onde eu vou, mas eu tenho certeza que eu vou com os santos. Amém, irmão? Eu tenho certeza que eu não estou caminhando sozinho.
Eu tenho certeza que na tempestade, seja lá qual vier, existe muita gente ao meu redor. Existe a comunhão dos santos, existe amor, existe oração, existe intercessão, existe bênção. Eu tenho certeza que eu sou abençoado. Os santos são abençoados. Você precisa ter essa certeza que você é abençoado. Abençoado por Deus, amém, irmão? Abençoado por Deus, abençoado em Cristo. Nós estamos nele, Ele é a fonte das águas. Nós somos abençoados, a palavra de Deus diz que somos abençoados com todas as bênçãos. E nós somos abençoados em todas as circunstâncias. Amém? E nós somos abençoados através do tempo e da eternidade. E nós somos abençoados até o mais alto grau que alguém pode ser abençoado. Os filhos de Deus são abençoados, amém, irmão? O mais alto grau que alguém pode ser abençoado. Os filhos de Deus são abençoados. Nós precisamos crer nisso, amém? Glória a Deus. Fala com o Senhor. Pede para Ele ministrar o teu coração nesse tempo. Essa palavra, a certeza da bênção, a certeza do sustento, amém? A certeza dos frutos, a certeza do testemunho, em nome de Jesus. Fala com o Senhor. Como é que está seu coração hoje? Mas eu queria orar por você em nome de Jesus, amém, irmão? Infelizmente, nesse tempo de pandemia, não dá para chamar as pessoas para vir orar aqui na frente, por uma questão de segurança. Mas eu creio que Deus quer ministrar hoje em muitos corações. Queria que você fechasse teus olhos. Quero orar pela sua vida, amém? Pela nossa vida como igreja. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pelos teus filhos nessa noite. Teus filhos e filhas alcançados por tua graça, para que o Senhor traga aos seus corações a certeza de que eles estão plantados no Senhor, na fonte das águas vivas, e que eles são teus filhos e filhas, e nada pode mudar isso. Ninguém pode arrancar a planta que o Senhor plantou, e eles foram plantados no Senhor da vida, foram plantados em Cristo, estão em Cristo, e foram plantados para ser uma árvore frutífera, para produzir o fruto da tua presença. Foram plantados para que neles sejam vistas as virtudes do Senhor.
em nome de Jesus, foram plantados de tal forma que as tuas folhas não murcham. Ou seja, Pai, o testemunho da tua presença estará sempre neles, e eles testemunharão Cristo, que Cristo habita em seus corações. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro para que teus filhos e filhas, eu oro por nós como igreja, povo de Deus, que nós sejamos um povo que medita na tua palavra dia e noite, um povo que ama a tua palavra. Eu oro, Deus, para que o Senhor gere nos corações, ó Deus, uma sede, um desejo, uma fome profunda da tua palavra, em nome de Jesus. Ó Pai, eu repreendo, ó Deus, em nome de Jesus, toda incredulidade, toda dificuldade, toda apatia para com a tua palavra, e clamo, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha produzir uma fome tal que jamais tiveram, um desejo, Senhor, de se alimentar do pão diário, o pão da tua presença acima de tudo, porque meditar na tua palavra, Senhor, é crer na tua presença sempre. O Cristo em nós, Deus em nós, não é Deus perto, não é Deus ao lado, é Deus em nós. Eu ministro em nome de Jesus, ó Deus, essa palavra sobre a tua igreja, o teu povo, Cristo em nós, a esperança da glória, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, afasta toda apatia pela tua palavra, que esse ano de 2020 seja o ano da palavra, seja um ano de fortalecimento, de crescimento, de crescer como filho de Deus, como filha de Deus, de crescermos como igreja, de crescermos na comunhão, ó Pai, de crescermos no amor, de crescermos no testemunho, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado, para que o mundo creia em Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, e que o Senhor está no nosso meio, que a gente ame, que a gente aprenda a amar uns aos outros de tal forma, que a gente tenha tal comunhão, que seja impossível para alguém que perceber, não crer que Deus está entre nós, e assim seja salvo, e seja redimido, e não seja disperso como a palha, mas seja plantado também junto ao ribeiro das águas vivas, em nome de Jesus, Senhor. Que seja ano de salvação, ano de redenção, em nome de Jesus, ano de restauração. Restaura, Pai, casamentos, restaura relacionamento de pais e filhos, em nome de Jesus. Pai, que seja também ano de restauração de chamados. Quantos chamados, quantos talentos estão enterrados, ó Deus, que por tua graça, esses talentos e esse chamado venha à luz, e que a luz do Senhor, a presença do Senhor brilhe intensamente, que a tua palavra diz que os justos brilham intensamente, que a tua luz seja visível, que ela abra os olhos, que ela aqueça os corações, Pai, que ela fortaleça a nossa fé, que ela fortaleça a caminhada da igreja, que ela abençoe várias gerações que vêm depois de nós, que os adolescentes sejam abençoados, os jovens sejam abençoados, os juniores sejam abençoados, as crianças sejam abençoados, Deus, por ver em nós as folhas do teu testemunho e os frutos da tua presença em nós, em nome de Jesus, Pai. Ministra ao nosso coração, Pai, para que a gente de fato seja o povo mais feliz da terra, para que a gente ande na felicidade e na alegria dos justos, que a gente desfrute dessa alegria, Pai, em nome de Jesus, para o teu louvor acima de tudo, Pai, e para que se cumpra em nós o teu chamado. Fala ao nosso coração, Pai, traz cura, traz restauração, Pai, para aquele que precisa, traz salvação, Senhor, para aquele que ainda não crê, que ele tem experiência de te conhecer e ser redimido, em nome de Jesus, amém, aleluia. O Senhor nos dê graça, amém, irmão? Para que seja um ano de fato frutífero, para a glória dele, amém? Abraça quem você está perto aí, se você puder, se não houver nenhum problema de distanciamento aí. Vamos orar mais uma vez. Na sua casa, quem estiver em casa também, certamente você pode abraçar quem está aí na sua casa, amém?
Quando o Senhor nos plantou nele acima de tudo, Ele também nos deu um lugar no meio da família. E o lugar que você está plantado aí, na família que você está aí para ser uma árvore frutífera, amém? Você está plantado neste lugar para que as pessoas creiam e para que ninguém pereça. Você crê nisso? Eu creio que cada crente é plantado numa família de sangue, para que ali a gente cresça e floresça, amém? E as pessoas possam vir e se abrigar na graça de Deus que está em nós, amém? Possam experimentar das virtudes, do fruto do Espírito Santo e receber vida e salvação, em o nome de Jesus, amém? Amém. Te agradecemos, Senhor, por toda a graça, te agradecemos que nós somos abençoados por Deus, ó Pai, somos abençoados por estarmos em Cristo, somos abençoados com toda sorte de bênção, somos abençoados em toda e qualquer situação, e fomos abençoados para o Teu louvor e para a Tua glória. Então nos ajuda a sermos abençoadores e dispensadores de bênção aonde nós estivermos, em o nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação, a unção e a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, Igreja de Cristo, corpo de Cristo aqui e em todos os lugares da terra. E que a bênção de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo que já está em nós, seja vista em nossas vidas, seja conhecida nas nossas vidas, na vida dos nossos queridos, dos nossos amados, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.